Boa noite. O menino de 7 anos que caiu em um bueiro durante a chuva deste domingo na zona norte da capital segue desaparecido. As buscas foram retomadas esta manhã e encerradas agora há pouco pelo Corpo de Bombeiros, aumentando o drama da família. O acidente também reacende a discussão sobre um problema que já fez outra vítima há alguns meses atrás: a falta de segurança provocada pelos bueiros sem tampa. As buscas pelo menino foram retomadas esta manhã no Igarapé do Passarinho, um dos mais extensos da zona norte de Manaus. Outras equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas no decorrer do dia. Nós distribuímos equipes nas duas margens do Igarapé. Ontem, durante a chuva, o nível da água subiu muito e depois ainda em locais que a água fica muito caudalosa, né? Então a pessoa fica à mercê da correnteza forte, à mercê de pontas de árvores, arbustos, né? Gustavo da Silva Araújo, de 7 anos, teria escorregado e caído neste bueiro quando brincava de bola durante a chuva na tarde desse domingo. A correnteza estava forte aqui, a chuva foi muito pesada. A bola correu no rumo daqui da correnteza. Quando o moleque veio, correu atrás. Aí a água puxou ele de uma vez. Outro vizinho teria percebido o momento da queda, mas não conseguiu salvar a criança, que foi levada pela correnteza dentro da tubulação de esgoto. Na rua do bairro Monte das Oliveiras, também foi possível encontrar outros bueiros sem proteção. Essa tia-avó do menino diz que Gustavo gostava de brincar fora de casa e desconhecia o perigo. Porque a única coisa que criança gosta é de brincar de bola. E com chuva, a criança gosta de se divertir com o calorão que está aqui em Manaus, né? Se tivesse proteção, não teria acontecido essa fatalidade que aconteceu com o neto da minha irmã. Ainda de acordo com os moradores, há 7 anos, uma menina caiu no mesmo bueiro. Mas, por sorte, ela conseguiu sobreviver. Em abril, foi registrado um caso parecido ao de Gustavo na capital. O menino André Pereira, que tinha 6 anos de idade, foi encontrado morto, preso a dejetos, após cair num bueiro da rua de casa quando brincava de bola na chuva e ter sido carregado pelas águas do córrego. Por meio de nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura informou que tem priorizado entregar com tampas todas as novas drenagens implantadas na cidade. E que nos últimos meses, a Seminf intensificou o serviço e executou a vedação de aproximadamente 1.000 bueiros que estavam sem proteção. Ainda de acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o processo licitatório para a contratação imediata de 2 empresas especializadas em confecção e fornecimento de tampas de bueiros também já foi concluído. E com isso, será possível triplicar o número de tampas confeccionadas e sanar a situação dos bueiros que, porventura, ainda se encontrem destampados. Foi resgatado no Rio Negro na manhã de hoje o corpo do homem que estava desaparecido após o naufrágio de uma embarcação durante a chuva de ontem nas proximidades da Marina do Davi, na zona oeste da capital. Orestes Litaif. De acordo com o Corpo de Bombeiros, Anderson Augusto Pantoja, de 29 anos, desapareceu no Rio Negro, bem próximo aqui à Marina do Davi. De acordo com testemunhas, o acidente teria acontecido durante a tempestade que atingiu Manaus na tarde de ontem. Anderson estava na embarcação com outras 3 pessoas. Segundo o Corpo de Bombeiros, durante a tempestade, a lancha teria tombado e os ocupantes arremessados para o rio. Desde então, a vítima estava desaparecida. Os bombeiros então iniciaram as buscas, que foi sem sucesso até o início da noite. O corpo do homem submergiu hoje pela manhã próximo ao local do acidente e foi removido pelo IML de Manaus. A Marinha do Brasil informou que vai abrir um inquérito para apurar as causas do acidente. No local do acidente, nossa equipe flagrou diversas irregularidades, embarcações conduzindo passageiros sem coletes salva-vidas e até crianças pilotando essas embarcações. E aí fica o alerta para a falta de fiscalização, porque há risco de novos acidentes. Orestes Litaif, para o Band Cidade.
3 crianças de 4, 6 e 11 anos morreram em um acidente envolvendo uma picape e um ônibus que seguia 100 passageiros na altura do quilômetro 135 da M010 na tarde de hoje. De acordo com a Polícia Civil, as vítimas estavam na carroceria da caminhonete que teria tentado fazer o retorno em uma ladeira quando foi atingida pelo ônibus. Pelo menos 8 pessoas que também estavam na picape ficaram feridas e foram encaminhadas para atendimento médico aqui na capital. Os corpos também foram removidos para o IML em Manaus. Ainda segundo a polícia, após o acidente, o motorista do ônibus fugiu. Um acidente parecido e que resultou em 4 mortes também foi registrado na mesma estrada no fim de semana passado, nas proximidades de Itacoatiara. Os candidatos que disputam o vestibular da Universidade do Estado do Amazonas participaram neste feriado do 2º dia de provas, desta vez sem transtornos, bem diferente do domingo, quando o exame foi marcado por tumulto após o apagão que atingiu Manaus e resultou no cancelamento do primeiro dia de prova, que deve ser reaplicada agora em novembro. As provas do vestibular da Universidade do Estado do Amazonas começaram a ser aplicadas ontem para mais de 43 mil inscritos em todo o estado. Natália quer ser médica e diz que a preparação foi intensa esse ano. É bem concorrido, então eu já cheguei perto, mas só continuando mesmo. Mas o primeiro dia de provas do vestibular da UEA foi cancelado por conta da falta de energia elétrica neste domingo, que, segundo a reitoria, causou problemas em diversos locais de prova. Além da capital, ao menos 4 municípios do interior do estado foram afetados. Esse apagão trouxe muito prejuízo à Universidade do Estado do Amazonas. Houve realmente prejuízo a muitos alunos, nesta escola aqui especificamente, na Este. Alunos ficaram mais de 3 horas sem luz, submetidos a calor excessivo, sem iluminação adequada, sob estresse, sem condição adequada de fazer provas. Em várias unidades isso se repetiu. E houve também diversas confusões em que alunos saíram da escola levando caderno de prova. Tudo isso aí inviabiliza e, na nossa leitura, fere a credibilidade do certame. É por essa razão que nós tomamos a decisão de fazer diferente, de eliminar, de cancelar esse primeiro dia de prova e refazê-lo em momento adequado e oportuno. Daniele, que pretende cursar medicina, estava em uma das salas da Escola Superior de Tecnologia da UEA, na zona centro-sul de Manaus, quando todos ficaram às escuras. Nós começamos a prova 1h em ponto. Quando foi 1h30, a energia foi embora. Aí passou alguns 10 minutos e chegou o coordenador e falou para que a gente fechasse os cadernos e aguardasse. Ela relata ainda que os alunos que dividiam a sala continuaram a fazer a prova no corredor da unidade. Foi 3 horas da tarde, aí chegou um outro rapaz, eu acho que era um fiscal, e ele falou que a gente poderia continuar a prova, só que do lado de fora. Concordamos e fomos para o corredor. Foram colocadas as mesas e as cadeiras lá para fora e a gente foi alinhado em filas e fizemos a prova, demos continuidade. Nesta segunda-feira, dia da aplicação das provas de conhecimentos específicos e redação, o assunto ainda era comentado pelos estudantes, com dúvidas sobre a realização das novas provas de conhecimentos gerais. O reitor informou que a nova data prevista é dia 15 de novembro e só poderão participar quem esteve presente na prova deste domingo. Na verdade, uma situação extemporânea, a Universidade do Estado do Amazonas nunca tinha passado uma situação desse tipo. Estamos com previsão de data de prova para o dia 15 de novembro, uma terça-feira, e iremos confirmar isso brevemente, à medida que na próxima semana estaremos trabalhando no calendário, trabalhando na infraestrutura e na estratégia para que a prova aconteça. No vestibular para ingresso em 2017, ao todo são oferecidas 3.272 vagas para os 30 cursos da instituição. Já no último sábado, as provas do sistema de ingresso seriado foram realizadas para mais de 36 mil candidatos.
As lesões cardiovasculares estão entre as doenças que mais causam mortalidade no mundo. Levar uma vida saudável, aliando a alimentação balanceada com atividade física, pode prevenir o problema. Mas em certos casos, essa prevenção deve ser acompanhada mais de perto com a ajuda de profissionais devido aos fatores de risco. E nesses casos é indicada a reabilitação cardiovascular, que é um somatório de atividades que vão garantir aos pacientes as melhores condições físicas com repercussão direta na melhora da qualidade de vida deles. Esse tipo de procedimento foi tema de um encontro que reuniu profissionais de saúde neste fim de semana aqui em Manaus. Quem conhece o Anchieta sabe que ele já foi um atleta ativo, mas aos poucos viu o corpo mudar. Hoje, ele luta com a hipertensão arterial e a obesidade. Na verdade, foi meio que um susto, né? Você, a vida toda, ser um atleta, né? E praticar muitos esportes, isso, aquilo. E de uma hora para outra você para bruscamente, devido aos compromissos familiares, atividades, né, do trabalho. E percebe que todo aquele teu preparo físico que você tinha acabou e começa a aparecer complicações de saúde. Uma indicação para casos como esse é a reabilitação cardiovascular, que visa tanto a prevenção quanto a terapêutica de doenças cardíacas. Segundo os especialistas, o método é pouco utilizado, mas totalmente necessário, já que tem como foco a melhoria do condicionamento físico, qualidade de vida e redução dos fatores de risco. O programa precisa ser acompanhado por uma equipe multiprofissional orientada pelo médico do paciente. Esses pacientes, eles precisam de uma atenção em especial, né? Porque eles precisam ter uma avaliação médica inicial antes de começar o exercício e, se possível, ter um teste de esforço para a gente ter certeza que ele não tem nenhuma alteração durante o exercício. A doença cardiovascular representa a maior causa de mortalidade hoje no Brasil. A Luciana integra esta consultoria formada por profissionais que atuam em renomados hospitais de São Paulo. Através da reabilitação cardíaca e atividade física personalizada, utilizam protocolos específicos para promover melhora na qualidade de vida dos pacientes. Ela diz que naquela região, os programas de reabilitação cardíaca são bastante conhecidos. Em São Paulo, esse programa já funciona em diversos hospitais. Esses pacientes já têm um atendimento, tanto na parte primária, antes de terem um evento cardíaco, ou na fase secundária, após terem um evento, para que o programa ajude a que o evento não ocorra, que esse paciente não seja internado de novo, que ele não tenha um novo evento cardíaco. Neste fim de semana, os especialistas se reuniram em Manaus para ministrar um curso para profissionais como da saúde e educação física. Bruno, que é personal trainer, fez questão de participar. No meu caso, eu que sou profissional de educação física, também atuo na área de reabilitação cardíaca e prescrevo treinamento para esse grupo especial. Fica muito mais interessante, fica muito mais fácil para trabalhar. Essa foi a nossa intenção em vir para Manaus, trazer um pouco do nosso conhecimento e poder fazer uma troca de experiência com os profissionais daqui. Depois de um domingo chuvoso que gerou queda de energia e falta de água, o feriado teve temperatura agradável na capital. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta terça-feira aqui em Manaus e também alguns municípios do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo encoberto. As temperaturas variam entre 27 e 33 graus. Em Coari, a previsão é de muitas nuvens e possibilidade de chuva fraca. Mínima de 28 e máxima de 32 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 25 e 32 graus. Em Borba, a previsão é de muitas nuvens e também possibilidade de chuva fraca. As temperaturas variam entre 26 e 34 graus. Agora o futebol. Após um jejum de 44 anos, o FAST conquistou no último sábado o título de campeão amazonense deste ano. A partida contra o Princesa dos Solimões foi na Arena da Amazônia. As lembranças do último título amazonense estão nessas fotos, expostas nas redes sociais. Na época, o Fast Clube estava na elite do futebol brasileiro.
De uma hora para outra, o time despencou e passou a conviver com o fantasma dos títulos. O time não pisava no lugar mais alto do pódio e até então a melhor campanha do time no Barezão era o vice-campeonato. Mas no sábado, contra o Princesa dos Solimões, no estádio Palco de Copa do Mundo, o Fast Clube mais uma vez encheu os torcedores de esperança. Era hora de mudar os rumos da história. O objetivo principal do Fast Clube era vencer o campeonato amazonense deste ano, mas no decorrer da competição o time não empolgou, tropeçou e chegou a desestimular a torcida. Mas deu a volta por cima, chegou na final com moral e hoje comemora um título que não vinha há 44 anos. A sensação que eu tenho agora é de alívio, tá entendendo? De dever cumprido. Ver a nossa torcida comemorar, agora ninguém pode falar mais que o Fast Clube é campeão, né? Começa uma nova história para o Fast Clube agora, num momento como esse, tenho certeza disso. O tão esperado título amazonense veio na raça e na esperteza dos jogadores tricolor. De pênalti, Peninha abriu o placar. Na sequência, Cassiano avançou até a entrada da área, limpou o zagueiro e chutou para marcar o segundo. O terceiro gol do Fast saiu dos pés do atacante Charles, que invadiu a área do Princesa dos Solimões e percebeu o espaço entre o goleiro e a trave. Vim pra cá pra fazer a história, graças a Deus consegui, nosso objetivo. Agora é comemorar junto com essa torcida maravilhosa. Eu acho que Deus ajuda quem trabalha. E o nosso time desde o começo, foi difícil a montagem dele. Sabemos da dificuldade que foi o Fast esse ano. Mas graças a Deus, cara, Deus abençoou, colocou a mão sobre nós aí. E nada melhor que coroar esse título aí depois de 44 anos. Com o título, o Fast Clube volta a ser protagonista do campeonato amazonense e espera que o fantasma dos títulos nunca mais apareça. Parabéns aí ao Fast. Termina hoje a terceira edição do Passo a Passo, evento cultural gastronômico que está movimentando o Centro Histórico de Manaus dentro da programação de aniversário da capital. Música, teatro e muita comida. Tudo reunido em um único local no coração da cidade. É a terceira edição do Passo a Passo no Centro Histórico de Manaus, que desta vez também marca o aniversário da capital. Além dos pratos saborosos recomendados por chefes com preços acessíveis, neste fim de semana a programação cultural contou com a apresentação teatral protagonizada por nada mais, nada menos que Fernanda Montenegro, com o espetáculo Nelson Rodrigues por ele mesmo. A programação especial segue nesta segunda-feira, fazendo homenagens também ao Teatro Amazonas, que este ano completa 120 anos de história. A toada também embalou as comemorações de aniversário de Manaus e o ritmo do 2 para lá e 2 para cá invadiu a capital neste fim de semana. Aproximadamente 100 mil pessoas participaram da última noite do Boi Manaus neste domingo na Ponta Negra. Foram 2 dias de muita festa e mais uma vez a Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, foi um dos palcos do Boi Manaus. Cantores e bailarinos animaram os brincantes. No encerramento, na noite de ontem, 10 atrações animaram o público em quase 8 horas de festa, que mesmo com a chuva seguiram ao redor do trio elétrico. O Boi Manaus também fez parte da programação de aniversário pelos 347 anos da cidade. E Manaus completa hoje 347 anos de história que foi construída não só por caboclos, ribeirinhos, manauaras, mas por várias nações, várias línguas. Gente que fez da capital do Amazonas mais que um local de passagem ou de trabalho. Manaus, metrópole da Amazônia, cidade encravada no meio da maior floresta tropical do mundo,
vista e admirada pela biodiversidade, ecoturismo e suas riquezas naturais. Capital do Amazonas, cuidada por gente da terra, prestigiada por milhares de turistas e amada por centenas e centenas de pessoas que fizeram dela um refúgio, uma oportunidade, um lar. Muitos continuam aqui até hoje. Alguns são remanescentes do apogeu da borracha, outros acabaram de chegar. Certo é que Manaus é uma cidade acolhedora, hospitaleira, um lugar cativante que fez com que muitos forasteiros se tornassem verdadeiramente manauaras. O português Armando Soares viveu durante 50 anos em Manaus. O fundador da Banda da Bica morreu em 2013, mas deixou uma história de paixão com a capital amazonense. História contada hoje por Dona Lourdes, viúva de Armando, e pela filha Ana Cláudia. O legado da família de imigrantes portugueses é este bar, considerado patrimônio da cidade. Eu também não conheço nenhum lugar em Manaus onde você frequente, que você encontre a prostituta, o bebum, o médico, o engenheiro, o juiz, todos frequentando o mesmo lugar. Então eu considero que o Bar do Armando ele é tão democrático quanto o voto. Gosto muito de Manaus. Adoro o pessoal amazonense. São muito hospitaleiros e sempre me trataram muito bem, não tenho nada a dizer mal. O fotógrafo venezuelano Carlos Navarro é outro apaixonado por Manaus. Ele veio para a capital amazonense na década de 70, com os dias contados. Mas a inspiração para suas fotografias o fez mudar de ideia. São anos retratando a Amazônia de uma maneira artística. Uma paixão eternizada pelas lentes que hoje circulam o mundo. Em Manaus, é uma cidade que é muito carismática, ela tem uma história muito gostosa, tem um povo excelente, um povo que te atende, te abre os braços sem perguntar quem é você. Manaus também. Parabéns para Manaus.